Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moço, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar.
Querida equipe de animação, queridos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos e a alegria de ouvir estas leituras, todas elas, as leituras do tempo pascal, são uma mais bonita que a outra. Umas leituras, cada uma delas daria uma homilia. Em todo caso, vamos pegar aquilo que nos parece essencial, que é o fio condutor das três leituras que nós ouvíamos. Jesus apresenta um projeto de vida, mas como implementar esse projeto de vida não estava fácil para os apóstolos entenderem. Eles pareciam um tanto perdidos, não estavam conseguindo assimilar a realidade da ressurreição de Jesus. Esta foi a terceira vez, o texto deixa claro, que Jesus ressuscitado apareceu para eles. Já tinha aparecido outras duas, que foram os domingos anteriores. E Pedro diz: acho que vou pescar. Os outros: vamos também contigo. Parecia que estavam indefinidos, sem saber com clareza o que fazer ou como fazer. E o resultado foi que trabalharam ou tentaram a noite inteira e nada pescaram. No outro dia, imaginem, exaustos, chegando de volta, e alguém pergunta: tendes alguma coisa para comer? Nada. Por que não pescaram nada? E por que depois que Jesus manda lançar a rede à direita, eles pescaram? Porque era à direita e a noite inteira eles tinham lançado só à esquerda? Não é considerável isso, não faz diferença. Mas porque Jesus estava com eles. Pode acontecer conosco também que muitas vezes a gente trabalhe com a sensação de que tudo foi em vão. Aí a pergunta é: será que Jesus está conosco? Nós estamos ouvindo a palavra ou seguindo a orientação de Jesus? 153 grandes peixes, e mesmo assim a rede não se rompia. Na verdade, Pedro ainda estava insistindo em pescar peixes, quando o Senhor já lhe tinha dito que a partir de então ele deveria ser pescadores de homens. Mas como fazer? Eles não têm clareza, tudo indica que lhes falta um lugar para começar. Mas Jesus também lhes tinha falado que eles viriam com mais clareza com a vinda do Espírito Santo, do Paráclito, que lhes diria tudo o que precisaria ser feito. Eles estão neste tempo entre a subida de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Em todo caso, vemos aqui nesta cena do Evangelho três cenas, poderíamos dizer, no texto que nós ouvíamos. A primeira, essa da pesca. A segunda, então, a refeição. Mas antes da refeição, é importante considerar que a pesca milagrosa simboliza a missão da igreja. A noite quer indicar a ausência de Jesus, a ausência de luz. A palavra de Deus ressuscitado muda a situação. A ressurreição ilumina a existência da comunidade e a missão recebida. O êxito da missão não depende do esforço humano, mas da presença viva do Senhor ressuscitado na comunidade. E a experiência do Senhor ressuscitado só é feita na comunidade. Fora da comunidade, a pesca ou o trabalho se torna infrutífero. Domingo passado nós ouvíamos a história de Tomé, que não estava na comunidade e não fez a experiência da ressurreição.
Aí ficou com ciúme, pediu quase como que uma demonstração particular. Jesus não deu. 8 dias depois, aí ele estava onde deveria estar. E aí Jesus apareceu e ele pôde exclamar aquela tão bonita expressão: meu Senhor e meu Deus. Em todo caso, a comunidade é sempre o centro da vida de Jesus ressuscitado. A igreja, fundada sobre a palavra de Deus, é guiada por Pedro. E a rede não se divide, não rompe. Quanto à refeição, quando eles chegam, pisam as margens, tendes vinde comer é a expressão que Jesus usa. Já tinha pão e peixe na grelha, no fogo. Vinde comer. É uma alusão muito clara da Eucaristia. Jesus tomou o pão, partiu, distribuiu entre eles. O gesto de pegar o pão e partir é o gesto que os discípulos de Emaús reconheceram que aquele peregrino era Jesus. É uma identificação da Eucaristia. Partiu o pão, fez o mesmo com o peixe, comeram. Também repete a ideia da multiplicação dos pães. E Jesus continua ainda hoje a nos convidar: vinde comer. E que bom que vocês aceitaram o convite e vieram. E o alimento que vem dos céus é para nos saciar de toda a fome que a gente sente, sobretudo a fome do Espírito. Esta é mais difícil da gente saciar. Só Deus ocupa ou pode preencher a sensação de vazio que nós temos no profundo da nossa alma. A gente pode até colocar coisas, mas nunca será suficiente. E por fim, o diálogo entre Pedro e Jesus, em que Pedro recebe a missão de presidir a comunidade, mas para isso ele fez uma tríplice profissão de fé. Se interpreta que essa tríplice profissão de fé está relacionada à tríplice negação. Jesus, quando anunciou a sua paixão e que todos iam abandonar, o Pedro diz assim: eu não te abandonarei, pode todo mundo te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E Jesus diz: Pedro, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante a primeira vez, tu terás me negado 3. Então, por isso que Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o ama. Sim, te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, quer dizer, cuida do rebanho. Como quer dizer a todos nós, quem é colocado numa liderança da comunidade deve se mover pela motivação do amor, do bem-querer, do respeito humano, nunca numa questão de projeção pessoal, de status, para se mostrar mais ou mais importante que os outros, mas sempre numa atitude de despojamento, de serviço, numa atitude do lava-pés. E ainda hoje o Senhor continua a perguntar a Pedro, não a nós, a cada um de nós: fulano, poderíamos até dizer o nosso nome, tu me amas mais do que os outros, mais do que tudo? O que nós responderíamos? Alguém em uma ocasião disse: não, a minha família vem em primeiro lugar, depois Deus. Não passaram muitos anos e ele abandonou a família. Por que Deus deve estar em primeiro lugar? Porque Deus é a eternidade. Antes que existíssemos, Deus já existia, Ele tudo criou.
E depois da nossa vida nesse mundo, vamos ter a realidade do divino. A nossa família é até que a morte separe. Quando uma pessoa fica viúva, fica liberada para casar de novo. Ou seja, o vínculo conjugal termina com a morte. A realidade do divino vai muito além da nossa morte. Está antes de nascermos e para além da nossa existência nesse mundo. Tem um alcance muito maior, por isso vale mais. A gente, quando vai comprar alguma coisa, pensa no prazo de duração, quanto tempo vai ter, e conforme o tempo é o valor que tem. Se vai durar pouco, custa pouco. Se algo dura bastante, então se a gente vai comprar um eletrônico baratinho vai comprar coisa fraca, né? Para não dizer caco. É barato, mas vai durar pouco. Se você quer coisa boa, tem que pagar mais, porque está relacionado ao tempo de uso, ao custo, né? A tudo que ali está colocado. E assim também a nossa relação com o divino. O divino é eterno. Nada pode ser colocado acima. Amar a Deus acima de todas as coisas. E os mandamentos da lei de Moisés, eles estão numa ordem muito sábia. O primeiro vale mais que o segundo mais que o terceiro e assim por diante. Se a gente inverter esta ordem, se atrapalha, faz confusão. Quer dizer, todos nós temos na nossa cabeça um esquema mental que sabe decidir o que vale mais, o que vem em primeiro lugar. Caiu o filho e o cachorro na piscina. Você vai salvar primeiro o cachorro e vai deixar o filho para depois? Não, o filho vale mais. O filho vai primeiro. Depois, claro, dá tempo, vai buscar um animalzinho também. Mas, assim, tudo tem uma escala de valores que a gente coloca em primeiro lugar. Se a gente deixar Deus para depois, corre o tempo todo e fica com a sensação de que não fez nada, que trabalhou a noite inteira sem resultado. Quando coloca Deus em primeiro lugar, Ele nem é tão exigente, digamos, 2, 3 horas por semana, a nossa oraçãozinha diária, e pronto, sobra tudo o resto para nós. Certa ocasião eu li no para-choque de um caminhão: quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Por isso, então, essa prioridade das coisas de Deus, e Jesus insiste com o Pedro sobre isso, e que se fundamenta sobre o sentimento do amor. Nós ouvíamos também na primeira leitura algo que não pode passar despercebido. Quando Pedro é questionado sobre os líderes do templo, que disseram: nós proibimos vocês severamente de falarem nesse nome, e vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. O que Pedro responde? Importa obedecer antes a Deus do que os homens. É a mesma ideia que está por trás. E a segunda leitura, então, Jesus ressuscitado venceu a morte e Ele nos traz a vida definitiva. Ele é o Cordeiro que esteve morto e agora vive, e vive para sempre. Concluindo, certa ocasião um jovem procurou o padre e perguntou-lhe o que deveria fazer para ser fiel a Deus e não ter o risco de errar e não fazer a vontade de Deus. O padre disse: vai ao cemitério e insulta os mortos. Vai lá e pode xingá-los, dizer palavrão, o que você quiser, xinga-os bem. Depois você volta aqui. O rapaz saiu, no outro dia cedinho voltou. O padre perguntou: e daí, foi no cemitério? Fui. Xingou bem os mortos?
Sim, xinguei. E o que eles disseram? Não falaram nada. Pois bem, então agora você vai lá e elogie bem. Faça profundos e fortes elogios a todos. Depois volta aqui. E ele foi, dali um pouco voltou, e daí? Foste? Sim. O que eles disseram? Não, não disseram nada. Pois bem, se você quer agradar primeiro a Deus, faça como os mortos. Porque às vezes a gente pode agir para aparecer, para se mostrar mais. A nossa decisão é para chamar a atenção, comprar a roupa mais bonita, ter o carro do ano. Ou, seria pior ainda, a nossa decisão, a nossa palavra é para xingar, magoar, humilhar alguém. Ou seja, tudo o que fizermos deve ser feito sem pretensões de grandeza. O centro das nossas decisões não deve estar na aprovação, na reprovação dos outros, nas palmas ou na desconsideração dos demais, mas estar no sentimento de que eu busco a verdade, eu quero a verdade plena, com ou sem aplausos, isto importa. Então, quando caminharmos nesta direção, tendo isto como princípio, o aplauso dos outros ou a reprovação vai ser insignificante. E aí a nossa chance de acertar e de ser feliz nesse mundo, de ser justo, honesto, verdadeiro e, portanto, santo, santa, está muito mais próxima. Que o bom Deus nos ilumine, perseveremos sempre na caminhada. Que bom que vocês aceitaram o convite e vieram para comer aqui na comunidade sobre o convite de Jesus. É Ele que continua a nos reunir. A igreja é apenas uma esfera, uma expressão do amor de Deus para com a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.